Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao Eu Jornalista, um novo jeito de comunicar. E hoje nosso tema é sobre cinema e histórias em quadrinhos. Um entretenimento que movimenta milhões de seguidores pelo mundo. E hoje a gente vai aprofundar um pouco sobre esse tema de cinema e histórias em quadrinhos. Essa migração que deu certo. Aqui ao meu lado, o Ricardo Guimarães, ele que é apaixonado também por essa história toda. A gente vai desenvolver um pouco aqui o assunto. Ricardo, bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olha, eu que agradeço o pessoal do curso, sempre à disposição. Também me formei aqui na FUNORTE em 2011, então para mim é muito interessante voltar aqui à instituição. Ainda tem muitas pessoas que eu conheço, que são funcionários ou até mesmo que estudaram na época e hoje estão aqui trabalhando, prestando algum tipo de serviço, então é sempre bom voltar e falar de coisa boa, muito boa para quem é comunicador, que é cinema, que é HQ, um lado do jornalista, do comunicador que movimenta muito hoje o mercado e certamente movimenta aquela coisa nossa de criança, por assim dizer, né? A gente revive muito da infância toda vez que a gente vai ao cinema e vê uma história em quadrinho nas telonas. Ricardo, histórias em quadrinhos é uma ligação com o cinema que deu certo, né? Como que você avalia toda essa situação que se formou no cinema hoje em dia? O bacana dessa forma de comunicar, né, porque cinema, quadrinhos, HQ, tirinha, blog, qualquer coisa que seja, é uma maneira de se comunicar. Então é uma maneira que o homem entendeu que poderia se comunicar para uma massa, se comunicar para a população, né? O cinema e os quadrinhos, eles surgiram quase que juntos, por assim dizer, nessa ímpeto aí, nessa crescente da Revolução Industrial. Então, os meios de comunicação estavam literalmente explodindo, existia muita coisa acontecendo no mundo afora, aí no final do século XIX, então surgiram meio que juntos, assim. São linguagens que têm suas especificidades, mas que são bem próximas nos seus objetivos, né? Eles levam um conteúdo, levam uma informação de uma maneira diferente, então é uma forma de se comunicar diferente. O bacana de tudo isso é exatamente essa interligação que eles conseguiram ao longo do tempo. Antes mesmo da gente ter os grandes filmes, sucessos de venda de milhões de dólares em arrecadação no cinema, nós tínhamos uma adaptação ainda crua para a televisão. Então na década de 50, 60 a gente tinha Batman e Robin, tinha Super-Homem, tinha Hulk, principalmente esses nomes ligados ao universo da DC Comics, né, da produtora DC, que eram sucessos estrondosos, assim. Pouquíssimas pessoas dessa geração de 26, 30, 40 anos não assistiram, não consumiram isso no seu dia a dia. Então era aquela coisa de você ficar vidrado na TV para acompanhar as séries. Passado o tempo, esses quadrinhos, essas produtoras, né, até por uma questão de mercado, elas enxergaram que o cinema seria uma boa oportunidade de atrair novos públicos, de manter essa mensagem, até mesmo uma questão de questionamento em alguns casos, de expandir realmente suas ideias. Então a gente tem divisores de águas, por assim dizer, para o cinema dessas adaptações em quadrinhos bombarem literalmente nas telonas. Dois filmes assim que eu me recordo bastante das produções e também da própria atuação, que era uma coisa nova para quem assistia, para o ator que estava ali interpretando, foi o filme do Superman, do Christopher Reeve, com o Christopher Reeve, em 1978. Foi um marco assim, para quem curte história em quadrinhos, para quem gosta desse estilo de cinema, foi uma coisa diferencial. E o Batman do Tim Burton, de 1989. Esses dois filmes, assim, eles deram uma cara nova para o negócio. Eles conseguiram trazer um pouco da fidelidade das histórias para quem conhecia ou para quem já acompanhava e ao mesmo tempo trazer a dramaticidade, trazer os conceitos em si do cinema para dentro da história. Você acha que essas adaptações elas eram fiéis aos dos quadrinhos? Em vários pontos, praticamente todos os filmes são fiéis. Eles trazem pontos, elementos que estão desde sempre nessas histórias. Mas em vários outros pontos eles não são fiéis. Mas essa não fidelidade
em alguns momentos ela não atrapalha, ela até ajuda a história a ganhar, A se desenvolver, a né? se desenvolver, exatamente. Então ela ajuda a parte dramática mesmo, porque é necessário ter a parte dramática, a parte romântica, a parte de intertextualização mesmo do filme. Então não dá para ser tão à risca. Em alguns pontos, assim, ainda que tenha algumas margens de diferença, o filme consegue seguir bem a história. Em outros, infelizmente, tanto segue mal quanto a parte do cinema em si fica muito ruim, do filme em si fica muito ruim, né? É porque o cinema tem aquele negócio do tempo também, né? Uns filmes que duram ali em média 1 hora e meia, e nas histórias em quadrinhos é aquela coisa bem rápida. Então, para compensar até mesmo no tempo ali, é necessário que haja um desenvolvimento na história e que se criem novos caminhos dentro das histórias em quadrinhos para que se acomode ali toda aquela história, né? Exato, é uma questão mesmo de dramaticidade, né? É preciso você conseguir criar um roteiro, criar uma história, atrair quem está assistindo para entender o que está acontecendo com aquele personagem. E uma questão dessa parte de construção textual do cinema, no caso das adaptações, é porque muitas pessoas que vão aos cinemas assistir, por exemplo, Os Vingadores, ou como você está com a camisa, né, um filme do Super-Homem, do Superman, do Homem de Aço, ela não leu nenhuma historinha em quadrinho. Então, assim, às vezes é um público novo, ou até da época, mas que não teve nenhum contato. Então é preciso criar um entendimento com esse novo público, entre aspas, para que a história não fique perdida. Então é necessário ter esses pontos próprios do cinema, próprios da narrativa cinematográfica, para a história ser interessante, para a história ganhar ritmo, como você falou, para não ficar aquela coisa grosseirona, entre aspas, da leitura em quadrinho. Quem assiste o quadrinho muitas vezes questiona os filmes, exatamente porque a pessoa entende muito da história que foi escrita originalmente. E quando adapta para o cinema é preciso fazer esses desvios. E realmente, assim, para quem vive dos quadrinhos, tem gente que nem assiste o filme para não estragar a história original. Mas é necessário, eu vejo como um bom tom ter essas adaptações, até mesmo como questão de teste. É interessante isso para a gente pensar novas coisas, para o próprio cinema se reinventar, para as próprias histórias em quadrinhos se reinventarem, né? Muitas histórias dessas, depois dos filmes, nas continuidades de algumas edições, elas até sofreram algumas adaptações, exatamente por causa desse novo público. Então são pontos interessantes de manter essas adaptações, esses pontos de vista diferentes. Ricardo, aprofundando um pouco mais o assunto em escala mundial sobre as produtoras, a Marvel ela vem dominando aí esse conteúdo, essa produção de filmes. E em seguida vem a DC, tentando ali conseguir também conciliar essas duas empresas, né? Como você avalia essas duas empresas aí nessa concorrência de produção? Realmente, assim, a briga é uma briga que nós, enquanto público, só temos a ganhar, né? As duas competem por um mercado muito grande e por um mercado que não para, assim. Desde sempre existiu o mercado consumidor de história em quadrinhos e agora com o cinema, o mercado cinematográfico para as adaptações em história em quadrinhos. Nos últimos anos, a Marvel realmente ela deu um salto de qualidade nas suas produções muito grande, muito grande. Ela tanto consegue acompanhar bem a história, quanto ela consegue criar narrativas excelentes. E tem uma coisa muito forte hoje do cinema, praticamente todas as produções com uma qualidade de efeitos especiais muito grande. Então a Marvel ela conseguiu dar um salto de qualidade muito grande nesse sentido. Eu tenho, assim, para mim, alguns filmes que retratam muito isso, que trazem muito essa diferença de patamar. Por exemplo, Os Vingadores, o universo da trama dos Vingadores, que você tem filmes independentes do Hulk, do Thor, do Capitão América, do Homem de Ferro, combinando com os Vingadores em si, é uma amarração muito bem feita, muito bem tramada. Então, assim, independente de seguir 100% fiel à história, até por causa de alguns personagens, como é o caso do Homem de Ferro, ele claramente, quando se coloca o Robert Downey Jr., é para criar aquele tipão de personagem. Então ele atrai um público grande pelo tipão do personagem. Então foge um pouquinho assim, da característica da história da HQ.
mas exatamente para atrair esse público. Então a Marvel conseguiu fixar uma galera assim que fica louca para poder acompanhar o restante das histórias, está sempre acompanhando. No caso da DC, ela veio com uma aposta muito bacana no Batman, assim, que foi estrondoroso. O Batman, interpretado pelo Christopher Nolan, é sensacional, principalmente no Cavaleiro das Trevas de 2008. É um filme sensacional, a interpretação é muito boa, a história é muito boa, te amarra. Mas infelizmente alguns outros se perderam nesse meio do caminho. O próprio Batman vs Superman foi muito contestado, foi muito esperado e no fim, infelizmente, muito contestado. A DC, assim, ela tem uma condição muito boa de produção, mas a Marvel ela está num passo um pouquinho à frente. Nesse momento ela está um pouquinho mais à frente. Dessas novas produções que estão por vir, por exemplo, tem produções aguardadíssimas relacionadas à DC, mas que por causa desse histórico recente de produções que não foram tão legais, meio que a gente fica na dúvida, como é o caso da Mulher Maravilha. A personagem foi muito bem inserida no Batman vs Superman, mas acabou ficando ofuscada pelo fato do enredo não ser tão bom. E no caso da Marvel, eles fizeram muitas coisas interessantes nesse meio tempo, que foi dar destaque a personagens pequenos, entre aspas, como é o caso da história do Homem-Formiga, que ninguém conhecia direito o que era Homem-Formiga. Quando ele traz também a continuidade em alguns pontos dos filmes do Guardiões da Galáxia, que são histórias assim, menores com relação aos outros grandes personagens, mas são histórias bacanas. Então ele consegue manter um ritmo de produções muito boa, que desperta essa atenção toda. Né? Ricardo, então para a gente finalizar, eu queria que você deixasse dicas aí para o pessoal de casa que é apaixonado por filmes, por histórias e quadrinhos, que você tem aí em mãos até algumas inscrições aí de filmes e de histórias em quadrinhos que é interessante para o público. Cara, assim, de um modo geral, independente de DC ou Marvel, são filmes interessantíssimos de serem vistos. Batman, o Cavaleiro das Trevas, que eu citei aqui já 2 ou 3 vezes, tanto que eu achei interessante, que é com Christopher Nolan, e o Heath Ledger como o Coringa. É um filme muito bem construído, com boas imagens, e os personagens, os atores interpretam muito bem, então é um filme muito interessante. O X-Men, de modo geral, ele ganhou um andar muito bacana. O último que reuniu todos, que é o Apocalipse, é um filme bem bacana, bem construído. Tem alguns desvios assim, de roteiro, da HQ, mas que vale a pena ser assistido, é legal, muito bom. É um filme da DC que, infelizmente, ele não foi muito badalado na época, apesar de ter sido muito visto, mas assim, a badalação foi menor. E eu até esperava que houvesse continuação, mas até então não deve rolar, é o Watchmen. O Watchmen é uma HQ muito bacana, é uma HQ considerada na época, quando ela foi criada, adulta. Então assim, a ideia da DC era pegar o jovem adolescente que consumia as HQs e agora virou adulto, que ele continuasse consumindo. Então é uma história mais densa. São personagens mais densos. O Watchmen é um filme muito bacana, vale a pena ser visto. E outros tantos que foram aparecendo, Doutor Estranho foi um filme bem legal também, vale a pena acompanhar. Guardiões da Galáxia, que é exatamente essa meio que segunda linha dos personagens, dos heróis, vale a pena. Homem-Formiga, como eu havia citado, vai ter agora Pantera, que é um filme bacana. A Mulher Maravilha estreia agora em junho, todo mundo está esperando para ver se ele vai conseguir surtir um efeito positivo ou se realmente a DC vai continuar indo em queda nessa questão de boas produções. Então assim, muita coisa bacana que está por vir. É isso aí, galera. Acabei de falar com o Ricardo Guimarães. Muito obrigado, mano. Valeu demais. É isso aí, até a próxima. Você que acompanhou esse vídeo, compartilhe e muito obrigado.